Apocalipse 3, 14 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus Santo e bendito, Pai, nesse momento, queremos orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Pai, a sua bênção e a sua graça e a sua iluminação, Pai, sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, Pai. Que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, Pai, nos ajude a entender a sua palavra, Pai, a viver a sua palavra, Pai, a praticar a sua palavra, Pai. Nós, de fato, Pai, saímos daqui, Pai, mais preparados, Pai, para obedecê-la, Pai, para praticá-la. Que nos abençoe, Pai. E para isso, nós pedimos ao Senhor, de fato, por meio do seu Espírito, Pai, venha nos ensinar, abrir as nossas mentes, nossos corações, Pai, para aprender daquilo que nós iremos aqui ouvir essa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, por fim, nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir cada uma das 7 cartas que o próprio Senhor Jesus, ele direciona por meio do seu servo João às igrejas do Apocalipse, as igrejas que pertenciam à região da Ásia Menor, onde hoje está localizado ali a Turquia. E é interessante que em cada uma dessas cartas nós vimos que, para que nós entendêssemos melhor a respeito da situação dos crentes daquelas igrejas, nos foi necessário entender antes o contexto da cidade na qual aqueles crentes estavam ali inseridos. E hoje não será diferente. Para nós entendermos, de fato, o contexto dessa carta e a situação dos crentes de Laodiceia, também nos é necessário entender, primeiro, que cidade era essa chamada de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, meus irmãos, era uma cidade muito conhecida pelo seu grande orgulho e prepotência em relação a algumas características que lhe eram muito próprias. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, ela se orgulhava de ser um grande centro comercial. Era muito comum ali, conhecida na época, a sua alta produção ou extração e comercialização de ouro, de modo que aquela cidade e seus habitantes eram, de fato, muito ricos, riquíssimos, de fato. A carta que Jesus direciona, essa igreja fala muito de riqueza. Aquela cidade, de fato, era uma cidade muito rica. Mas não somente isso, aquela cidade também se orgulhava por ser conhecida como um grande centro medicinal da época. Naquela época, essa cidade se orgulhava do fato de ter produzido ali no seu interior ali um chamado colírio medicinal, e que se cria na época que esse colírio era capaz de dar vista aos cegos, de curar a cegueira física. No Oriente era muito comum as doenças, a cegueira, por conta de muitos motivos, por exemplo, a falta de higiene, a falta de lavar as mãos, a própria poeira ou a própria irradiação solar. E a Laodiceia se orgulhava de ter conseguido produzir um pó frio, chamado pó frígio
do qual se originava ali, se produzia ali esse colírio que se cria capaz de fato, dar vista aos cegos. Mas não somente isso, essa cidade também se orgulhava da sua grande indústria têxtil, da sua grande indústria de roupas, né, especialmente da sua indústria de lã. A partir dessa indústria de lã se fabricava ali uma chamada lã negra e brilhante, da qual os habitantes se vestiam de maneira ali elegante, né, e fina. Portanto, essas três condições e características da igreja de Laodiceia tornavam aquela cidade não apenas muito famosa, mas de fato, como dissemos, muito rica. E é interessante que, uma certa ocasião, no ano 60 depois de Cristo, essa cidade foi acometida por um grande terremoto. E esse terremoto destruiu a grande parte daquela cidade. E o governo romano se ofereceu recursos financeiros para reconstruir aquela cidade destruída. Mas os seus habitantes eram tão prepotentes, tão orgulhosos e tão ricos que eles recusaram a ajuda do governo romano e eles mesmos, com o dinheiro dos seus próprios bolsos, reconstruíram a cidade, pagaram a reconstrução. Tamanha era a riqueza daqueles habitantes daquela cidade que eles mesmos reconstruíram a cidade. A ideia era: nós não precisamos de ajuda, nós não precisamos de mais nada, nós temos dinheiro, nós temos tudo. Portanto, o grande problema daquela cidade, era não apenas a sua riqueza, mas a sua autossuficiência. Era uma cidade muito acomodada, autossuficiente. Era uma igreja que se via, de fato, como uma igreja que tinha tudo, que não precisava de mais nada. E essa carta, portanto, nos ensina a respeito do perigo da autossuficiência, da autossatisfação e da acomodação espiritual. Para nós, então, meus irmãos, entendermos a respeito desses perigos que essa igreja corria e lidava e também está em nosso redor, ainda no mundo de hoje, eu queria os irmãos abrirem e acompanharem comigo, portanto, a partir aí do versículo de número 14 desse capítulo 3 de Apocalipse. Irmãos, o Senhor Jesus, por meio do seu servo João, ele inicia a sua carta àquela igreja com as seguintes palavras. O versículo 14 vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós já vimos aqui, meus irmãos, que para cada igreja o Senhor Jesus se dirige ao anjo daquela igreja. Nós vimos aqui, por 6 vezes já, que o anjo daquela igreja dizia respeito à liderança espiritual daquela igreja. Não era de fato o anjo celestial, mas o pastor daquela igreja, a liderança daquela igreja, o conselho daquela igreja. Jesus, de fato, quando ele se dirige àquela igreja, geralmente ele se dirige às igrejas do Apocalipse, se descrevendo com algumas características. Nós vemos aí que ele se descreve com 3 características diferentes. Ele diz que ele era o Amém, ele era a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. A ideia aqui de Amém e testemunha fiel e verdadeira, elas estão ligadas aqui. A palavra hebraica traduzida por Amém expressa aqui uma ideia de veracidade, de confiabilidade. A referência provável aqui de Jesus é a Isaías 65, versículo 16, que vai dizer assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Essa ideia do Deus da verdade, no original, é o Deus do Amém. A ideia é essa. Então, Isaías fala sobre o Deus do Amém, que aqui é traduzido como o Deus da verdade. E verdade aqui expressa a ideia de fidelidade, daquele que é firmemente confiável, né? Uma vez que o que ele fala, uma vez que as suas palavras são verdadeiras e ele é confiável. Nós podemos confiar em quem fala a verdade. Essa palavra também, na sua forma verbal, ali no hebraico, também significa confirmar. Geralmente era uma palavra usada para confirmar uma oração ou um hino que era cantado. Por exemplo, lá no Salmo 106, versículo 48, vai dizer assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E no final diz assim: e todo o povo diga amém. Então, reparem que a ideia aqui é de um sim enfático, é de uma resposta afirmativa. É por isso que nós falamos amém
ao final das nossas orações ou quando cantamos o hino, a ideia é, sim, isso é verdadeiro. Que seja verdade, isso é verdadeiro. E repare que enquanto os laodicenses confiavam nas suas riquezas, Jesus se apresenta como aquele que, por ser verdadeiro, ele é confiável. E, portanto, aqueles crentes deveriam confiar não em suas riquezas, mas no Jesus, naquele que era, de fato, confiável. As suas riquezas não eram confiáveis. O Senhor Jesus, sim, é confiável. A ideia é essa. Por isso que ele se apresenta dessa maneira. Mas não apenas isso, por último, ele se apresenta também como o princípio da criação de Deus. A ideia aqui do princípio da criação de Deus, ainda no versículo 14, não é que o Senhor Jesus está se identificando como parte da criação, como parte criada, mas sim como o agente da criação, como aquele que transcende a criação. Aí em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e por meio dele. Reparem, meus irmãos, que o Senhor Jesus se coloca aqui como, de fato, o princípio da criação. Um comentarista, escrevendo a respeito dessa passagem, ele diz que, novamente, esta é uma mensagem para os laodicenses. Em sua riqueza e satisfação consigo mesmos, pensam que eles estão no controle. Mas Jesus está lhes dizendo que somente ele controla a criação. Ele é a própria fonte da riqueza e do poder deles. A ideia aqui é de que, enquanto aqueles homens, aqueles habitantes e crentes de Laodiceia tanto se orgulhavam das suas riquezas, o Senhor Jesus está se apresentando como o Senhor de todas as riquezas, como o Senhor da criação, como aquele que tem e possui e controla todas as coisas, inclusive o próprio mundo criado. Ele é muito mais rico e poderoso, portanto, fonte, de fato, de confiança. É interessante, meus irmãos, que é muito comum que hoje os ricos, não somente hoje, como sempre fora, os ricos, que aqueles que não têm Cristo, não apenas achem que podem controlar todas as coisas, mas que acham também que eles têm, de fato, o controle de tudo, que podem fazer o que querem com as suas vidas, que mandam, que desmandam, que fazem acontecer ou que não fazem acontecer. Geralmente, as pessoas com muito dinheiro, que não possuem Cristo, geralmente eles tendem a achar que a sua riqueza é suficiente, que a sua riqueza basta, que eles terão acesso a todas as coisas, que eles estão protegidos de todo o mal, que eles estão plenamente insatisfeitos e confiantes e acomodados. Reparem, meus irmãos, que a riqueza ela tem essa capacidade de nos fazer acreditar que nós não precisamos de mais nada, que nós temos todas as coisas. Mas a partir do momento em que alguém com muito dinheiro lidar com uma doença que dinheiro não é capaz de curar, lidar com uma crise familiar que o dinheiro não é capaz de resolver, essa pessoa enxerga de fato que o seu dinheiro não tem tanta confiabilidade assim. Não se dá para confiar tanto no seu dinheiro. Quando essa pessoa lidar com os seus próprios pecados, com as consequências dos seus próprios pecados, ela percebe, meus irmãos, que o dinheiro não é capaz de fato de curar a principal pobreza do homem, que é o seu coração pecaminoso. Reparem, meus irmãos, que ser rico não é pecado. A riqueza em si, ela não é um pecado. O problema é o lugar que nós damos à riqueza. O problema é fazer da riqueza um ídolo. Reparem que nas Escrituras, a Bíblia, ela nos revela, nos fala sobre muitos homens de Deus, crentes, e que de fato eram ricos e eram crentes. O próprio Abraão era muito rico. O próprio José, como governador do Egito. O próprio Davi, o próprio Salomão, por exemplo. Reparem, meus irmãos, que a riqueza não é um problema em si. Mas talvez alguns dos irmãos aqui pensem que, olha, essa palavra não é muito para mim porque eu não sou rico mesmo. Eu não tenho esse problema da riqueza, eu sou alguém de condição humilde. Mas reparem, meus irmãos, que embora a maioria de nós não seja de fato rica aqui ou rico, muitos de nós podemos confiar erroneamente como os laodicenses nos nossos próprios privilégios. Talvez nós não sejamos de fato milionários ou muito ricos, mas talvez nós tenhamos, por exemplo, um bom emprego e nós achamos que esse bom emprego é suficiente. Nós achamos que talvez o nosso bom salário é suficiente. Ele é capaz de nos sustentar, de nos dar uma boa vida, de nos dar um carro
do ano, isso é suficiente, isso me satisfaz. Talvez alguns confiem muito aqui no seu próprio currículo, no seu grande currículo, ou no fato de terem uma boa casa em um bairro nobre. Mas reparem que, assim como os laodicenses, nós podemos nos acomodar com a nossa boa vida e nos acharmos, de fato, que temos tudo o suficiente. É muito comum as pessoas, geralmente, fazem da igreja apenas um checklist, né? Vão à igreja no domingo, cumprem o seu checklist, chegam em casa, lá no bloco de notas, ok, igreja, check. Como se a sua vida fosse somente aquilo, um cumprimento de rotina, e estivesse tudo bem, tudo tranquilo. Reparem que a riqueza, ela tem esse perigo, embora não seja um pecado em si, mas ela nos traz esse perigo, de fato, de confiarmos nela como a fonte da nossa autossatisfação, a fonte da nossa satisfação, da nossa suficiência. E reparem que o grande problema, como nós veremos aqui, dos laodicenses, de muitos de nós, é nos acomodarmos com os nossos privilégios, é nos acomodarmos com aquilo que é bênção de Deus, a riqueza é uma bênção de Deus, os nossos privilégios, a nossa boa casa, o nosso bom currículo. Mas o grande problema é nos acomodarmos e acharmos que a vida cristã, de fato, ela se resume ao cumprimento de rotina, se resume de fato, aquilo que nós fazemos costumeiramente e nos acomodamos. Esse é o grande problema da igreja de Laodiceia, é achar que eles já tinham tudo, já tinham o suficiente, e não precisavam de mais nada. O Senhor Jesus continua abordando esse problema da igreja de Laodiceia nos versículos 15 e 16, dizendo assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Reparem, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele agora passa a criticar de maneira mais contundente a situação espiritual daquela igreja. E ele vai se utilizar aqui, a partir dos versículos 15 e 16, como nós lemos, de uma metáfora relacionada aqui ao abastecimento de água da cidade de Laodiceia. Naquela região ali de Laodiceia, ao redor de Laodiceia, Laodiceia era vizinha de duas cidades também muito importantes naquela época, que eram a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. É interessante, meus irmãos, que a cidade de Hierápolis, ela era famosa por suas fontes de águas termais. A ideia é de que ela era famosa por suas fontes de águas quentes, né? E cria-se na época que essas águas quentes possuíam qualidades medicinais, né? E de fato, por causa dessas águas termais, a cidade de Hierápolis aqui, ela se tornou um grande centro de saúde importante da sua época. Colossos, por sua vez, essa outra cidade vizinha aqui de Laodiceia, era conhecida por suas fontes de águas frias, por sua água fresca, por sua água pura. De fato, a água de Colosso aqui, essa cidade de Colossos, era de fato uma água que cria-se que era uma água revigorante, uma água que de fato dava um refrigério, era uma água única naquela região ali da Ásia Menor. Por sua vez, a cidade de Laodiceia, ela era conhecida por não possuir um abastecimento próprio de água. Então, o que Laodiceia fazia para abastecer e dar água, oferecer água aos seus habitantes? Laodiceia, ela canalizava as águas quentes de Hierápolis. A cidade trazia as águas quentes de Hierápolis, que tinham fontes de águas quentes, por meio de canos, de fato. E durante o trajeto a Laodiceia, essas águas não tinham tempo de esfriar. Elas vinham quentes de Hierápolis, e quando chegavam ali em Laodiceia, elas chegavam de fato mornas. De fato mornas. Chegavam naquela cidade, de fato, mornas. Não apenas isso, né? Alguns dizem que até hoje, naquela região ali, os moradores, eles colocam essa água que vem morna num jarro para que essa água possa esfriar. Mas não somente isso, aquela água, ela também continha ali uma presença de sedimentos de carbono, de cálcio, que tornava aquela água, de fato, ali muito imprópria, muito estéril, né? A água, de fato, morna, ela era tida como uma água inútil, né? Então, a ideia aqui, meus irmãos, que Jesus compara, é que a cidade, ou a igreja de Laodiceia, ela de fato se igualou ao abastecimento de água da cidade.
ela se tornou uma igreja morna, uma igreja cujas obras eram estéreis, eram infrutíferas. E o Brent Osborne, um comentarista, comentando essa passagem, ele vai dizer assim, que a igreja não deveria ter se igualado ao abastecimento de água. Os crentes de Laodiceia deveriam ser conhecidos por seu poder de cura espiritual, como Hierápolis, ou por seu ministério revigorante e vivificante, como Colossos. Mas, em lugar disso, eles estão mornos. Não têm obras e são inúteis para o Senhor. Reparem, meus irmãos, que a igreja de Laodiceia não estava, de fato, oferecendo nem refrigério, nem cura para o doente espiritual por meio da pregação da palavra. Era uma igreja que estava, de fato, se revelando como ineficaz e desagradável ao Senhor. Ao ponto de o Senhor dizer aí, no texto, como nós lemos, que ele estava a ponto de vomitá-los da sua boca. É interessante aqui a ideia de vomitar da sua boca, porque Jesus se coloca aqui, de fato, como um convidado que vai à casa de um anfitrião e esse anfitrião lhe oferece comida estragada ou bebida estragada. Imagine vocês indo na casa de alguém que lhes convida para a sua casa e ele lhe oferece uma bebida estragada, a ponto de você vomitar aquilo que é oferecido a você. E a ideia aqui, meus irmãos, é interessante, da água morna, né, da bebida morna. Geralmente, uma bebida é agradável ao estômago ou quando ela é tomada quente ou quando ela é tomada fria. Geralmente, por exemplo, o café geralmente é agradável quando tomado quente. Geralmente. Por outro lado, o refrigerante, por exemplo, ele não é agradável quando tomado quente, mas sim gelado. Repara que o contraste é esse. Por exemplo, o chá. O chá pode ser tomado tanto quente quanto gelado. Mas repare que a bebida morna não se encaixa aqui nesses exemplos, não se encaixa nesse padrão. Geralmente, uma bebida morna ela é ruim, ela provoca náuseas, ela é repulsiva. Uma bebida agradável, ou ela é quente, ou ela é fria. Então, a ideia de Jesus aqui é mostrar que aqueles crentes, de fato, estavam como uma igreja morna, nem fria, nem quente. E por que Jesus ele se utiliza dessa metáfora aqui, né, a respeito do que, de fato, ele está falando? Reparem que Jesus não está criticando aqueles crentes por causa da sua imoralidade, ou por causa da perseguição do Império Romano, não está criticando ali a perseguição do Império Romano, dos judeus ali, ele não está criticando um pecado público da igreja, um escândalo daquela igreja. O que Jesus está criticando aqui é a atitude de indiferença, de acomodação, da apatia, a displicência e principalmente o nominalismo vivido por aqueles crentes. A ideia de que as obras daqueles crentes não demonstravam que, de fato, eles eram crentes verdadeiros. Eles se falavam e se afirmavam como crentes, mas as suas obras não comprovavam isso. Nós veremos mais à frente que Jesus ele está tratando, de fato, com crente. Ele escreve a uma igreja, de fato. Ele não está tratando com ímpios aqui. Mas a ideia aqui de que aqueles crentes não estavam ali, naquele momento, demonstrando com as suas obras serem, de fato, crentes verdadeiros. Embora fossem, mas naquele período, naquele momento, estavam pecando nisso, precisavam de arrependimento. E ele diz que quem deras fosse frio ou quente. É interessante que aqui a ideia de quem deras fosse frio, não é que Jesus estaria aqui, né, desejando que alguém fosse frio espiritualmente, né? A ideia aqui é de que há muito mais esperança para aquele que está convencido da sua pobreza, da sua miséria espiritual, do que para aquele que acha que está salvo, que acha que é um crente, quando na verdade não é. Quando na verdade não demonstra ser. A gente lembra aqui da parábola, né, do fariseu e do publicano, lembra? Quem tinha maior esperança? O fariseu, que dizia, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano, convencido de si mesmo, ou há mais esperança para o publicano? Para aquele que diz que, o texto diz que ele não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício para mim, pecador. Reparem, meus irmãos, que o grande problema daquela igreja, portanto, era o seu autoconvencimento. Era, de fato, a sua autossuficiência, a sua autossatisfação. O que, de fato, faltava àquela igreja
era um fervor espiritual verdadeiro. Aquela igreja era, de fato, uma igreja apática, acomodada, indiferente. Isso causava náuseas ao Senhor Jesus, a ponto de querer vomitá-la. Reparem, meus irmãos, que a ideia de fervor espiritual não é sinônimo de fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional, é um fervor estúpido, é um fervor causado aí por um mero entusiasmo emocional, né? Por um mero sentimentalismo, por uma emoção passageira. A fervor espiritual se caracteriza por um desejo ardente de buscar ao Senhor, de dedicar a sua palavra, de dedicar a oração, a vida de santidade. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre isso no capítulo 12, versículo 11, dizendo: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito. Um grande teólogo formado, chamado Jonathan Edwards, ele diz que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A ideia aqui, meus irmãos, é que é muito provável que a primeira geração de crentes ali de Laodiceia, eles de fato fossem crentes, de fato, cujo evangelho, cuja mensagem do evangelho, cujas obras em dedicação a Deus ardia no seu coração e faziam isso com, de fato, entusiasmo verdadeiro, mas que talvez a segunda geração ali daqueles crentes já não fossem tão comprometidos ali com o Senhor, né? De fato, com o zelo, com o fervor, de fato, verdadeiro. Meus irmãos, olha que interessante, que embora aqueles crentes fossem de fato pobres, né, miseráveis, né, como nós veremos no texto, como o próprio Jesus, né, fala a respeito deles, reparem a maneira orgulhosa e prepotente que aqueles crentes enxergavam a si mesmos. Isso está lá no versículo 17, quando o Senhor Jesus diz assim: pois dizes, olha a maneira como aqueles crentes se enxergavam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, é interessante que no texto original, a ideia aqui é: estou rico e adquiri riquezas. Era muito comum no pensamento judaico a ideia de que se alguém era rico, era porque ele era muito abençoado por Deus. Era muito comum no pensamento judaico da época que alguém que fosse rico era visto como alguém que tinha um bom relacionamento com Deus, que estava bem com Deus. Ele era rico porque Deus o abençoara muito, e, portanto, a sua relação com Deus era muito boa, né? Reparem que aqui é um contraste muito interessante com a igreja de Esmirna, que nós já estudamos aqui, já vimos aqui, lá em Apocalipse 2:9, a respeito, para essa igreja, né, a respeito dela, Jesus diz assim: conheço a sua tribulação. Aí ele diz assim: a sua pobreza. E aí ele abre um parênteses no texto e diz: mas tu és rico. Parem, meus irmãos, que Esmirna, enquanto que era pobre financeiramente, materialmente, Jesus diz: mas você é rico. A ideia é de que espiritualmente vocês são de fato ricos, né? Quanto à riqueza que de fato importa, sim, vocês estão bem. Vocês estão de fato ricos. Mas a respeito da igreja de Laodiceia, que se achava muito rica, muito abastada, e dizia que não precisava de mais nada, Jesus está dizendo: você é pobre, miserável, cega e nu. Você não enxerga nada. Você está nua. Você está expondo as suas vergonhas. A ideia é essa, né? Ou seja, o grande problema daquela igreja, né, e o grande problema de muitas igrejas de hoje em dia, é confundir, né, é a incapacidade, né, de distinguir de fato entre a prosperidade material e a vida espiritual, e a prosperidade de fato espiritual. É achar que a prosperidade material é sinônimo de prosperidade, de vida espiritual. Quantas igrejas de fato caem nesse erro de achar que por ter uma boa estrutura, uma mega estrutura, por achar que a sua arrecadação é uma arrecadação excelente, por achar que, de fato, elas possuem um prédio muito bonito, uma estrutura muito bela, elas, de fato, estão bem com Deus. De fato, estão, de fato, sendo uma igreja espiritual, rica espiritualmente. Reparem, meus irmãos, que a riqueza material não é sinônimo de riqueza espiritual. Assim como a pobreza material também não é sinônimo de riqueza espiritual. Isso não quer dizer que uma igreja pobre, humilde, seja uma igreja rica espiritualmente.
É possível que uma igreja pobre e humilde seja pobre espiritualmente. Reparem que uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Reparem que a ideia aqui, meus irmãos, é que não é que a riqueza, né, de uma igreja, ou a condição, a estrutura de uma igreja, seja um problema em si. Nada contra uma igreja ter uma boa estrutura, um belo prédio, que seus membros sejam de fato ricos pela graça do Senhor. O problema aqui estava na autossuficiência daqueles crentes, na autossatisfação daqueles crentes. Essa é a ideia. O problema deles era achar que, de fato, aquela riqueza ali os faziam acreditar que eles não precisavam de mais nada, que eles já tinham tudo, que eles não precisavam mais de ninguém. Essa ideia. Lembremos do contexto daqueles habitantes daquela cidade, quando a cidade é destruída por um terremoto e eles recusam a ajuda do governo romano, porque eles querem bancar a reconstrução da cidade com os seus próprios dinheiros. E reparem que a ideia aqui era: nós não precisamos de você, Império Romano, nós temos tudo. Assim como aqueles habitantes de Laodiceia, eles não conseguiam perceber a necessidade da ajuda de Roma para reconstruir a cidade, os crentes daquela igreja não percebiam a necessidade da ajuda de Deus para reconstruir os seus corações caídos. Né? A ideia é que eles eram, de fato, prepotentes, né? De fato, orgulhosos. E a respeito desses crentes, Jesus vai dizer assim, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus descreve aqui a condição de um mendigo. A ideia aqui é de alguém que, de fato, estava numa condição precária, lastimável, alguém que, de fato, estava sem recurso algum. De fato, era alguém desgraçado, alguém numa condição, de fato, deplorável. Agora, meus irmãos, que Jesus vai dizer aqui, e caracterizá-los como alguém que estava como um pobre, um cego, estava de fato nu. Aqui a comparação de fato com uma pessoa, um morador de rua, um mendigo. E lembre-se que aquela igreja, juntamente com aquela cidade, eles se orgulhavam muito da sua riqueza, da sua comercialização, né, extração e comercialização de ouro. Eles se achavam ricos. E a respeito deles, Jesus vai dizer que eles estavam pobres. Eles eram pobres. Para uma igreja muito rica, Jesus vai dizer: você está muito pobre. Pobre demais. Mas não somente isso, Jesus vai dizer que aqueles crentes, né, eles estavam como cegos. Eles eram cegos. E para uma cidade que se orgulhava de ter produzido aquele colírio em que se cria capaz de dar vista aos cegos, de curar a cegueira física dos seus habitantes, aquela igreja estava de fato cega espiritualmente. E não somente isso, para uma cidade que se orgulhava da sua grande indústria têxtil, como nós vimos no início, de fabricação de roupas de linho, roupas finas, aquela igreja, por sua vez, estava de fato nua espiritualmente, expondo as suas vergonhas. Essa é a ideia. Isso porque ela acreditava que não precisava de mais nada, que já tinha tudo. Enquanto isso, o Senhor a enxerga como um mendigo, como alguém de fato extremamente necessitado de todas as coisas mais básicas. Algum bem, algum dinheiro para sobreviver, roupas e a sua visão. Um comentarista também, escrevendo sobre esse trecho, essa passagem, o William Hendricks vai dizer assim: não precisar de nada é um pensamento inconcebível para o crente verdadeiro, que depende de Deus em cada momento do dia e da noite, para alimento, bebida, abrigo, roupa, proteção, nutrição espiritual, encorajamento, consolo, amor, alegria, felicidade e muitas outras bênçãos. Ele vai dizer assim: a autossuficiência é o cúmulo da arrogância espiritual, pois nela a fé e a confiança no Senhor não mais funcionam. Reparem que a autossuficiência, essa ideia de achar que já temos todas as coisas, que já temos tudo, ela está ligada, de fato, à falta de confiança no Senhor. A autossuficiência, a autossatisfação está ligada à autoconfiança. Ou seja, nós confiamos muito em nós e pouco ou nada no Senhor. Lembremos que o Senhor Jesus se descreve no início como um amém. Nós vimos que a ideia de amém é a ideia de verdadeiro no sentido de confiável.
A ideia de que, é por isso que o Senhor Jesus se dirige àquela igreja como um amém, a ideia de que vocês não devem confiar nas suas riquezas, em vocês mesmos, vocês devem confiar em mim. Eu sou, de fato, o verdadeiramente confiável. É interessante que muitas vezes nós podemos pensar ser impossível viver sem algo ou sem alguém. Muitas vezes nós podemos pensar que sem alguma coisa ou sem alguém a nossa vida será insatisfatória ou insuficiente. Por exemplo, pensemos em nossos filhos ou em nossos cônjuges, por exemplo. É muito comum nós encontrarmos pessoas, por exemplo, que após a perda de um filho ou de um cônjuge, ela acha que a sua vida acabou. Que ela acha que a sua vida não faz mais sentido. A ideia de que ela fez do seu filho ou do seu cônjuge, nós sabemos que, embora a perda seja de fato dolorosa, nós sabemos a ideia de que, ainda assim, ela fez do seu cônjuge, dos seus filhos, a razão da sua vida. A ideia de que é possível que nós possamos fazer de bênçãos que o Senhor nos dá, como esposa, marido ou filhos, ídolos. Que nós colocamos como, de fato, a razão da nossa suficiência, da nossa satisfação, a fonte da nossa satisfação e alegria. Reparem, meus irmãos, que mesmo bênçãos do Senhor podem ser colocadas e tratadas de maneira errada, fora do lugar. Por exemplo, grandes empresários ou profissionais que, por vezes, percam o seu império, ou a sua riqueza, ou o seu emprego diante de uma crise, por exemplo, é muito comum, especialmente no contexto norte-americano, que essas pessoas cometam suicídio. A ideia de que elas colocaram toda a sua confiança, a sua satisfação nessas coisas. E quando elas perdem essas coisas, elas de fato não veem mais razão de existir. Ou pessoas, por exemplo, é muito comum que pessoas muito ansiosas coloquem as suas a satisfação ou alívio da sua ansiedade na comida. Isso é muito comum hoje em dia. As pessoas comem muito para aliviar a ansiedade. A ideia de que sem a comida ela não é capaz de viver. Sem aquele doce, ela não é capaz de viver. A ideia de que elas fazem da comida, de fato, a razão da sua satisfação, da sua suficiência. Ou, por exemplo, alguém que namora um descrente ou uma descrente, por exemplo, e que não, mesmo sabendo que isso é errado, por exemplo, ela não termina o relacionamento porque ela sabe ou ele sabe que aquela pessoa é a razão da sua vida, é a razão da sua suficiência, da sua satisfação. A ideia é, eu demorei tanto para conquistá-la, eu demorei tanto para ser conquistado por ele, eu queria tanto alguém, e ela arruma uma pessoa que sabe que não é do agrado do Senhor, mas ela faz dessa pessoa, ou ele faz dessa pessoa, a razão da sua satisfação, da sua suficiência. Reparem mesmo, que nós muitas vezes colocamos a nossa satisfação não no Senhor, mas aquilo que nós achamos que para nós basta, para nós é suficiente. O que nós aprendemos aqui é que a razão da nossa suficiência, da nossa, de fato, confiança e riqueza, está, de fato, em confiar no Senhor Jesus como o único suficiente. Aquele que, de fato, nos traz toda a satisfação e toda a alegria necessária para vivermos. E reparem, meus irmãos, que para tratar desse problema com aquela igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele oferece aqui uma solução àquela igreja. E essa solução está no versículo número 18, onde ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Meus irmãos, é interessante que o Senhor Jesus, ele acabara, como nós vimos nos versículos anteriores, de criticar e de expor os 3 grandes problemas daquela igreja, que eram, de fato, ali a sua pobreza, a sua cegueira, como nós vimos, e a sua nudez, quando ele disse pobre, cego e nu. E repare que esses eram os campos onde aquela igreja mais se orgulhava, né? O comércio de ouro, a sua riqueza, a indústria de roupa, né? E ele fala sobre a nudez, e também a sua produção de colírio. E o Senhor Jesus fala sobre a sua cegueira espiritual. E agora, a partir do versículo 18, Jesus ele vai se apresentar aqui, e a ideia aqui, a figura aqui é de um mercador, é de um comerciante. E esse comerciante, ele se apresenta para aquela igreja oferecendo
exatamente esses três elementos para aquela igreja, mas agora num sentido espiritual. Ele vai oferecer ouro refinado, vestes para se vestir, vestes brancas, e colírio para ungir os olhos daqueles crentes. Ele começa oferecendo aqui, né, ouro refinado pelo fogo para enriqueceres. Né? É interessante que aquela igreja ela se achava tão rica que para ela não tinha mais nada para comprar. Era como um milionário ou um bilionário que acha que já tem tudo e que não tem mais nada para comprar. E o Senhor Jesus se apresenta como alguém que está vendendo alguma coisa que eles ainda não compraram. A ideia de que, olha, falta alguma coisa para vocês comprarem. Vocês não compraram, de fato, de tudo. Mas a ideia aqui não é que Jesus está afirmando que as bênçãos espirituais elas podem ser compradas com dinheiro. A linguagem aqui é semelhante a Isaías 55, versículo 1, que vai dizer assim: a todos vós, os que tendes sede, vindes às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. E ele vai dizer assim, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A ideia de que o Senhor oferece àquela igreja para que ela pudesse adquirir, poderia ser obtida sem dinheiro físico, material, mas sim, poderia ser recebida pela fé. A ideia é essa. A ideia de que as bênçãos espirituais não podem ser compradas com dinheiro, não podem ser obtidas por meio de moeda. Essa é a ideia, né? E a ideia de ouro refinado aqui é a ideia de uma riqueza muito mais pura e preciosa do que o ouro de fato. Ou seja, ele está apontando para a riqueza espiritual. A ideia é, olha, procurem a verdadeira riqueza, a riqueza espiritual, a salvação das suas vidas. Essa é a ideia, a riqueza que de fato importa. Mas não somente ouro ele oferece, esse mercador aqui, mas também vestiduras brancas, como diz o texto, para te vestires. E o objetivo era, para que não seja manifesta, a vergonha da tua nudez. Nós vimos, meus irmãos, que a cidade de Laodiceia se orgulhava da sua indústria têxtil, de roupa, né? E a ideia de que para uma cidade que se orgulhava das suas roupas de linho fino, das suas roupas elegantes, ele oferece uma verdadeira veste capaz de cobrir a sua nudez. A ideia de que eles estavam, ainda que vestidos de maneira luxuosa, estavam nus aos olhos do Senhor Deus. Um outro comentarista também escrevendo nesse texto vai dizer que é possível, abre aspas, vestir ternos Armani e saias Dior, mas estar nu aos olhos de Deus. A ideia é essa, mais finas que as pessoas muitas vezes possam se vestir, né, aos olhos de Deus, elas estão, de fato, como que nuas espiritualmente. O autor aos Hebreus, escrevendo no seu capítulo 4, versículo 13, vai dizer: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós precisamos lembrar também do contexto onde, quando Adão e Eva eles pecam contra o Senhor, desobedecendo ao mandamento de não comer daquele fruto, né, o texto lá vai dizer que, após esse pecado, né, que abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, eles cozeram folhas de figueira e cintas, né, para si. Reparem que Adão aqui e Eva eles estavam, de alguma forma, tentando esconder a sua nudez de maneira artificial, se vestindo de roupas que, de fato, não escondiam aos olhos de Deus o seu pecado, a sua vergonha, a sua nudez. Quando nós olhamos, por exemplo, para a indústria da moda, ou a indústria, de fato, de cosméticos, ou de roupas de grife, né, e para pessoas que fazem dessas indústrias um ídolo, né, o que de fato essas pessoas estão tentando de fato esconder, se não a sua própria vergonha? Quando nós, por exemplo, queremos demonstrar a melhor versão de nós queremos colocar uma máscara muito bonita nas redes sociais, né, no Instagram ou no Facebook, queremos parecer que somos de fato o máximo. Que versão de nós estamos querendo de fato demonstrar, se não a melhor versão que nós temos? Como alguém que de fato coloca uma roupa para se mostrar numa ótima versão, escondendo de fato quem ela poderia ser,
né? A Bíblia fala sobre a melhor versão de nós, né? A melhor versão de nós, meus irmãos, é como vestidos em trapos de imundícia. Essa é a melhor versão de nós. Nós vestidos como trapos de imundícia. De modo que somente o sangue do Cordeiro, esse sim, é capaz de cobrir a vergonha da nossa nudez, a vergonha do nosso pecado. Essa é a ideia. Mas não somente isso, por fim, ele fala sobre o colírio que ele estava oferecendo ali, finalzinho do texto vai dizer, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A ideia, meus irmãos, aqui, embora os médicos aqui de Laodiceia, eles pudessem, por meio do colírio que era fabricado ali na cidade, trazer algum benefício em prol da cegueira física daqueles habitantes, né, ou dos membros daquela igreja, a ideia de que esse colírio nada poderia fazer contra a cegueira espiritual. A ideia de que, olha, esse colírio de vocês aí não pode curar, de fato, os que estão espiritualmente cegos. Não podem fazer mais nada. Era como aqueles fariseus que achavam que conheciam tudo, que praticavam tudo de maneira correta, mas estavam cegos espiritualmente. Então, o Senhor Jesus vai passar, então, a convidar aquela igreja à disciplina e ao arrependimento. Versículo 19 vai dizer, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É interessante a ideia, meus irmãos, que Jesus trata ali aqueles crentes como crentes verdadeiros. Embora fossem falhos, estivessem falhando ali pontualmente na sua caminhada cristã, eles de fato eram crentes verdadeiros. Jesus convida aqueles crentes ao arrependimento, né? A ideia, meus irmãos, aqui é como que o autor de Hebreus ele afirma lá em Hebreus 12:6, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E Provérbios 3:12 vai dizer, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então é exatamente isso que o Senhor Jesus ele está tratando com aquela igreja ali. De fato, era uma igreja falha, mas composta de crentes verdadeiros, de fato. Reparem, meus irmãos, que os nossos símbolos de fé, eles falam sobre igrejas mais puras e menos puras. Lá no capítulo 25, né, na seção de número 4, vai dizer que as igrejas particulares são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. A ideia, meus irmãos, aqui não é porque uma igreja ela é menos pura que ela deixa de ser uma igreja verdadeira. Há igrejas mais maduras, mais de fato puras, saudáveis, né? E a Bíblia fala sobre igrejas imaturas, mas que eram de fato igrejas verdadeiras, embora eles estivessem passando por um problema e sendo corrigidos. Por exemplo, lembra da igreja de Corinto? Era uma igreja muito problemática. Paulo trata com aquela igreja e exorta aquela igreja, corrige seus pecados. Era uma igreja, talvez a igreja que mais deu problema para Paulo, mas era de fato uma igreja. Paulo os trata como crentes verdadeiros, escreve a crentes ali. E esse era o caso da igreja aqui de Laodiceia, né? Embora imaturos em algum ponto, eles estavam sendo tratados, né, como crentes verdadeiros, né? E o Senhor os convida ao arrependimento. E esse convite ao arrependimento é mais claro para nós aí no versículo 20, quando ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante que é comum, né, a gente ouvir, nós ouvimos esse versículo aqui, e muitas vezes algumas pessoas trazerem uma interpretação que não condiz com o contexto dessa passagem aqui. Por exemplo, entendendo que a ideia de bater a porta ali, né, e esperar que alguém abra, né, e ceie com Jesus, diga respeito, por exemplo, a um chamado evangelístico para não crentes. Nós vimos aqui que Jesus não está lidando ou tratando com ímpios ou com não crentes, ele está tratando com crentes de fato, ele está escrevendo a uma igreja. Essa é a ideia, né? Ou, por exemplo, algumas pessoas que entendem aqui como um aviso escatológico de Jesus, né? Como se ele estivesse falando da sua volta, né? A ideia aqui não é essa, né? A ideia aqui, o contexto aqui é de arrependimento. Jesus está, de fato, aqui enfatizando, né, a responsabilidade humana de ir até a porta, né? De fato, ouvir, responder ao chamado divino, de fato, se arrepender dos seus pecados ali. E ele diz que ele entrando cearia, né, com aquele crente ou com aquela igreja que abrisse de fato a porta ali. A ideia de cear aqui remete à ideia da mesa. E a mesa na Bíblia, de maneira geral, ela não trata apenas de um simples ato de comer comida, de se alimentar.
a mesa ela tem um sentido muito mais profundo, né? A mesa, a ideia de cear, de sentar-se à mesa, ela traz um sentido, um símbolo de intimidade, né? De afeição, de confiança. É por isso que quando, por exemplo, o Senhor Jesus ele está ali comendo, né, com pecadores, os fariseus criticam a Jesus não apenas pelo fato de que Jesus estava ali na companhia deles, ou de fato estava ali conversando, a ideia de que Jesus está dando um lugar de honra àqueles crentes, àqueles pecadores na época lá. A ideia de que Jesus estava de fato conferindo ali um símbolo de intimidade, de confiança, de afeição, ou como os crentes ali em Atos 11, né, criticam ali os crentes de Jerusalém, Pedro, o apóstolo Pedro, por estar comendo com os gentios. Né? Reparem ali que porque a ideia da mesa é uma ideia de intimidade, de confiança. Então reparem que aqui a ideia é de que o Senhor Jesus se coloca não como o convidado mais, mas como um anfitrião. Geralmente era um anfitrião que oferecia a ceia para que o convidado ceiasse com ele. Mas a ideia aqui é de que Jesus se oferece, mesmo como um convidado, ele oferece a ceia. Ele oferece a oportunidade daqueles que o ouvirão e se arrependerão dos seus pecados, de fato se arrepender e ceiar com ele. A ideia é essa. Ou seja, Jesus estava oferecendo àquela igreja algo muito mais prazeroso do que as suas riquezas materiais. Estava oferecendo, de fato, algo muito melhor, que era a sua própria presença, o seu próprio gozo e alegria, a verdadeira alegria, satisfação e suficiência. Jesus está oferecendo para toda a eternidade, de fato, verdadeira alegria, verdadeira satisfação por meio daquela ceia que, de fato, eles iriam e nós iremos futuramente, de fato, ceiar com ele nos céus. No versículo 21, encerrando, o texto diz: ao vencedor, dar-lhe-ei, de 21 e 22, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que Jesus ele promete aqui, né, em cada carta nós vimos, né, a cada igreja, ele promete algo ao vencedor. E aqui ele promete que o vencedor se assentaria no seu trono, assim como ele, após ter vencido e ressuscitado e subido aos céus, assunto aos céus, ele se assentou no trono do seu Pai. É interessante que há uma progressão nas Escrituras em relação a essa ideia de trono. Né? No Antigo Testamento, Deus ele é retratado como aquele que se assenta no seu trono de majestade e juízo. Lá no Salmos número 47, versículo 8, vai dizer: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. E ao longo do Novo Testamento, nós vemos o próprio Senhor Jesus retratado como aquele que agora se assenta no trono de Deus, também em majestade e juízo. Lá em Hebreus 8 vai dizer: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade de Deus nos céus. É interessante que a ideia aqui, e lá em Hebreus 10, 12, vai dizer que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A ideia aqui de destra de Deus, né, lado direito, basicamente a ideia de honra, de posição, de autoridade, né, de poder. Então, estar assentado à destra de Deus ou no seu trono dizem respeito à mesma ideia, né, ao mesmo significado, né, a ideia de um lugar de honra, um lugar de poder, um lugar de autoridade. E, por fim, o Novo Testamento também fala sobre os crentes vitoriosos que se assentarão com Cristo no seu trono. Reparem que o Antigo Testamento enfatiza Deus no seu trono. O Novo Testamento traz a ideia de Cristo mais claramente assentado no trono de Deus. E agora, o Novo Testamento também, e Apocalipse, fala sobre os crentes assentados juntamente com Cristo no seu trono. Lá em Efésios 2, versículo 6, vai dizer: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, vai dizer: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Reparem que a ideia da posição de honra, de autoridade. A ideia de se assentar no trono, portanto, traz a ideia de assumir um lugar de honra, de compartilhar da glória de Cristo, das riquezas de Cristo. A ideia de que isso simboliza, de fato, a vitória final dos crentes, dos santos. Essa ideia
Para, meus irmãos, para uma igreja que se considerava tão rica, tão próspera e se sentindo tão, digamos, honrosa pela sua riqueza, Jesus oferece aqui um lugar de maior honra, de maior glória, de maior poder, de maior autoridade. Ele oferece aqui para o vencedor verdadeira satisfação, verdadeira suficiência. Repare, meus irmãos, como muitas vezes as pessoas estão tão apegadas à honra, à satisfação, a riquezas, a suficiência desse mundo, e se esquecem que o que o Senhor Jesus tem a oferecer ao seu povo, aos crentes, é uma honra, é uma satisfação, é uma alegria muito maior, muito mais bendita. Portanto, meus irmãos, encerrando, nós aprendemos até aqui, é que a nossa verdadeira riqueza não provém, em última instância, do nosso esforço pessoal, do nosso muito trabalho, dos nossos muitos bens, né? Mas sim do Senhor. Que nós não cometamos o erro daqueles crentes de confundir bênçãos materiais com bênçãos espirituais. Se o Senhor Deus assim quiser nos abençoar com bênçãos materiais, que assim Ele o faça. Nós sejamos gratos por isso. Mas o ponto é que essas bênçãos materiais, ou tudo que possa vir ao nosso alcance, no que diz respeito a bênçãos materiais nesse mundo, essas coisas não devem levar a nós a pensar que nós devemos andar agora acomodados, satisfeitos, como se isso tudo fosse, de fato, suficiente. Nós lembremos que a nossa riqueza, a nossa satisfação verdadeira, a nossa suficiência verdadeira está em Cristo. Nós não coloquemos, meus irmãos, a nossa suficiência, a nossa satisfação em nada que não seja eterno. Que nada que não seja de fato e unicamente esteja em Cristo. É Ele, meus irmãos, é Cristo Jesus. É o Senhor Jesus quem de fato nos satisfaz. É Ele quem traz para nós verdadeira riqueza. É Ele quem de fato, pelo seu sangue precioso, nos cobre da nossa vergonha e da nossa nudez. E é Ele quem de fato, meus irmãos, nos faz enxergar as coisas espiritualmente e enxergar a verdade espiritual de que Ele é quem nos satisfaz, nos torna felizes verdadeiramente. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.